Olá, bem-vindos à primeira aula do curso Alfabetização Sem Cartilhas. Nós vamos começar nessa primeira conversa a falar um pouquinho sobre a história da escrita. Por que a gente vai começar pela história? Porque, na verdade, nada é inaugural. O ser humano, a humanidade, ela teve um caminho de construção desse artefato, desse artefato cultural, dessa expressão que é tão importante, que na verdade para alguns divide inclusive a história, antes da escrita e depois da escrita. Mas nada foi um processo mágico, nada foi um processo que aconteceu de repente, que algum iluminado criou. A gente vai ver que na verdade a escrita, ela foi sendo tentativa e erro, foi sendo um aprendizado. E por que a gente começa pela história? Para a gente entender que a criança, a filogênese, ela reproduz muito a ontogênese. Na verdade, a criança, muitas vezes, ela reproduz os passos históricos que a própria humanidade passou até se consolidar na escrita que nós temos hoje, que continua, avançando, que continua evoluindo, que continua se transformando. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é que a escrita, ela não é como nenhum artefato cultural humano uma coisa hermética, uma coisa fechada, uma coisa parada no tempo e no espaço. A escrita, como produção humana, ela é histórica. A escrita como produção humana, ela vai tendo as suas transformações de acordo com o tempo. Então, aqui a gente começa com a necessidade, é a mãe da inventividade, A escrita como uma necessidade social. O ser humano não cria nada a partir só da imaginação. Ele precisa ter a necessidade concreta, E aí ele vai imaginando novas possibilidades e criando novos mundos. Então, na verdade, a escrita, ela parte de uma necessidade social, De um determinado momento histórico. A civilização suméria floresceu entre o Tigre e o Eufrates há 2.550 anos atrás, antes de Cristo, quer dizer, tem aí mais de 5.000 anos, Então, muitos povos em lugares distantes desenvolveram sistemas de representação, signos, Não Áries, Peixes, Capricórnio, Sagitário, não. Signos, representações, desenhos que representam coisas, tá certo? Para solucionar problemas cotidianos de controle, registro, contagem. E assim nascem os números e assim nascem as letras, tá certo? Na Suméria nasce a primeira escrita. Na Suméria nasce a primeira escrita relacionada aos sons, tá certo? Então a primeira escrita que relacionou, na verdade, a ideia da coisa com o som da coisa foi na Suméria. E aí nós temos aqui um quadrinho, vocês encontram eles por aí na internet, encontram em livros, Como é que, na verdade, em cidades, Uruk, uma civilização antiguíssima que já foi extinta há não sei quanto tempo atrás, Como é que vai transformando, os desenhos, E aí depois o desenho vai adquirindo, o som do desenho vira o som da coisa, certo? Bom, então, etapas da escrita sumeriana, Então, a primeira escrita consagrada que relacionava sons como a nossa, que tem uma relação com o som, Então, a primeira escrita foi mnemônica. O que é escrita mnemônica, André? Então, correlação entre o objeto, a coisa e o desenho. As crianças também, A primeira escrita... então, a criança, quando ela desenha uma coisa e diz que aquela coisa é uma escrita, É exatamente como a nossa humanidade começou a desenvolver. Se eu quero representar uma coisa, eu desenho a coisa. Eu quero falar boi, eu desenho o boi. Eu quero falar pai, eu desenho um cara e digo pai. Então, a primeira escrita é mnemônica, é um desenho, que vai representar alguma coisa. A segunda forma de escrita é logográfica. O desenho tem correlação com uma ideia. Exemplo, sol, luz, brilho, branco, dia brilhante. Então, o mesmo desenho pode representar várias ideias, É interessante que hoje, nós voltamos com a internet a usar muito,
determinadas figurinhas. O Facebook, por exemplo, lançou aquele abraçando o coração e diz que é força. As pessoas usam como força, como, né, tô contigo, ai que fofo. As pessoas começam a dar novos sentidos e novos significados, né? Então, na verdade, nem o desenho ele tem um sentido único. Eu faço assim e tô dizendo muito obrigada, gratidão, amém, né? E na verdade nos Estados Unidos surgiu como bate aqui, né? Pra gente tem mais esse sentido de oração, de gratidão. Então, cada cultura vai ressignificando, inclusive, os seus desenhos e vai dando a eles, então, o seu contexto. Por que eu estou dizendo isso? Para que a gente guarde, desde essa primeira aula, não existe texto sem contexto. Eu preciso conhecer os contextos para poder fazer leitura de qualquer coisa. Se eu não conheço o contexto, eu não leio nem palavras, nem símbolos, tá? Eu desconheço os signos. Eu preciso compreender os contextos para que esse signo faça sentido para mim, tá certo? O signo é um combinado, né, de uma determinada cultura, de uma determinada sociedade. Se eu não pertenço a essa cultura e a essa sociedade, se eu não fiz parte desses combinados, aquele signo pode não significar nada para mim, certo? Então, é fundamental que a gente guarde essa ideia, tá? Não existe texto sem contexto, certo? Escrita ideográfica, o desenho é simplificado para um sinal, signo, que representa ideias e não palavras. Por exemplo, pé pode ser estar em pé, andar a pé, caminho, caminhada, né? Associado a outros signos pode ter seu sentido alterado para carregar, apressar-se. Então eu vou combinando desenhos e vou formando ideias, né? Ainda hoje, muitos países, né, trabalham com a escrita ideográfica, um determinado símbolo, um determinado desenho que vai sendo associado com outros até dar uma ideia de um contexto, tá certo? E escrita cuneiforme, o desenho é 2 sons e vincula-se à língua oral. A escrita representa os sons e mais não diretamente as coisas. Então ela deixa de um boi, né? O desenho do chifre com a carinha de vaca, deixa de representar vaca ou deixa de representar boi e passa a representar o som bo. E aí a gente começa a brincar com esses desenhos e ir formando então as palavras, tá bom? Bom, criação do alfabeto da Suméria para o mundo, né? Na verdade, a escrita vai sendo uma conquista da humanidade que vai percorrer Egito, China, Babilônia, Mesopotâmia, fenícios e aí vai, né? Também chamado fenícios, também conhecidos como cartaginenses, e aí vão. Então, assim, na verdade vai se espalhando e o mundo, né? O mundo antigo vai tentando elaborar, então, criar a sua forma. Por quê? Porque precisava de registro, precisava de controle. Se a gente pensar, já existiam grandes cidades com, né, milhares de habitantes, fazendo comércio, negociando, e a gente precisava ter então a necessidade vai fazendo com que a gente veja a escrita como um artefato cultural fundamental para a organização da vida, tá certo? Bom, o alfabeto. O alfabeto é um conjunto de sinais da escrita que expressa os sons individuais de uma língua, né? Então a gente aprende lá A, B, C, D. Na verdade, esses sons são sons individuais da letra e eles só fazem sentido dentro de um contexto, dentro de um conjunto, tá certo? Alfabeto sumério, princípio da fonetização. Então é o princípio, né, dessa vinculação da escrita, do registro do signo com a fala, tá? Alfabeto semítico, representação das consoantes, vogais subentendidas pelo contexto, criação das sílabas. O que é engraçado, né? Porque a gente conhece consoante, o nome consoante é aquilo que soa junto, né? Então, na verdade, a consoante, ela vem com a vogal, porque é a vogal que soa e a consoante soa junto com a vogal. Nesse alfabeto não tinha, né? A vogal ficava subentendida e a gente fica assim, meu Deus, como é que é escrever só com consoante? Né? Faz parte dos acordos, né? Do contexto. Se eu cresço dentro desse contexto, desse acordo, para mim vai ser muito simples ler. E é engraçado que a gente vai estudar mais tarde, né?
como é que algumas crianças, por exemplo, em determinada fase da escrita, segundo Emília Ferreiro, elas também não acham que precisam de consoante e vogal para escrever uma sílaba. Basta uma das duas e a sílaba já está entendida. E a gente que já domina essa leitura, a gente consegue entender CVL direitinho, cavalo, né, sem precisar das vogais. E é muito interessante perceber como é que também nós, né, individualmente, também muitas vezes passamos visivelmente por esse processo, tá? Bom, os gregos, a criação do sistema de vogais, o alfabeto completo com 27 letras e a origem do nosso alfabeto, que é o alfabeto latino, tá certo? E aí temos o alfabeto latino, né, as letras, e aí como é que se pronunciava, né? Então, alfa, beta, gama, delta, y, zeta, eta, teta, iota, capa, e aí vai, né? Então, psi, que a gente até hoje lê nos textos, né? Então, tem aí algumas letras e sons, tá? Esse material vocês encontram no site andreaserpa.uf.com.br. Algumas características da escrita. Então, vamos lá. Essas características existem desde esses 5.000 anos atrás, tá certo? Então, são algumas... a gente que vai trabalhar com o ensino da escrita, né, a gente precisa compreender como é que a escrita funciona. A gente precisa estar sempre... E veja, nós temos aí muitos pesquisadores, né? Não é, a gente acha, a gente senta no gabinete e acha, não. Pesquisas são realizadas há muitos anos. Nós temos uma longa trajetória de história, de estudo e pesquisa sobre a escrita. E vários pesquisadores têm a escrita como seu objeto de estudo, né? Então a escrita, e o ensino da escrita e a alfabetização, ela não ficou científica agora, ela já é científica, ela já é ciência há muitos anos. Há muitos anos que a escrita é objeto de estudo dos linguistas, dos psicolinguistas, né? Então, há muitos anos, educadores, pedagogos estudam a escrita, como a escrita funciona, e há muitos anos que estudar isso já é ciência, tá certo? Então, não é verdade que agora a escrita tem bases científicas. A escrita sempre teve bases científicas, porque não é só a neurociência que é ciência, né? Não é só a biologia que é ciência, não é só a matemática que é ciência, a história é ciência. A pedagogia é ciência, a psicogênese é ciência. Então, nós temos aí vários estudiosos, né, que já desenvolveram muitas pesquisas e todas elas são científicas, tá certo? Bom, algumas características da escrita. Busca simplificação, economia e agilidade. Sim, esse não é um fenômeno da internet nem do seu adolescente, que é sujeito de poucas palavras, escritas ou faladas. Na verdade, a escrita, ela busca essa simplificação, né? Lá atrás a gente falava Vossa Senhoria. Caraca, Vossa Senhoria, coisa pra caceta pra falar, né? Então vamos chamar de Vossa Mercê. Pô, Vossa Mercê ainda é coisa dessa. Vós-me-cê tá ótimo. Vós-me-cê é muita coisa, vamos chamar de você, que tá bom. E o povo lá de Minas já chama de você, que já tá, todo mundo já sabe que é você mesmo. Então já tá tudo certo, né? Precisa esse monte de letra, não. C é C, né? Tô falando eu é eu, você é C, né? Então, tá certo? A escrita, ela vai buscando, né? A língua, ela vai buscando essa simplificação. E aí as palavras vão se modificando. A gente vai... Por quê? Porque é para comunicação. Então busca essa agilidade. Esse é um processo natural. Esse é um processo histórico que a escrita, né, vem... A própria língua passa por esse processo. E a escrita, como registro dessa língua, também vai sofrendo essas alterações, tá bom? Os povos que desenvolveram, é para deixar a criança escrever C em vez de você? Óbvio que não, né? Não tô dizendo isso não.
Estou dizendo que a gente precisa compreender esse fenômeno. E sim, a gente sabe que a gente, quando escreve na internet, eu sei como é que escreve você, mas eu sei também que na internet eu vou usar o V e o C e todo mundo vai entender. E eu vou fazer uso disso, porque é uma linguagem específica para o meio e o ambiente específico, tá certo? Só que eu tenho outras formas de escrita, o que me dá poder, né? O que me possibilita transitar de um meio para outro. Então o problema é ficar restrito numa forma só de registro. Eu preciso ampliar a minha forma de registro, tá certo? Quanto mais eu amplio, quanto mais eu domino, mais poder de inserção no mundo eu tenho, tá certo? Outros povos desenvolveram a escrita e ela passou por um processo que foi da lografia, silabografia até a alfabetografia. Então, foram passando por processos. Então, por que a gente está vendo isso? Para entender que escrita não é treino. Escrita é processo. Nós construímos a escrita como processo. A criança constrói e se apropria da escrita como processo. Tá certo? A escrita, ela não é algo que possa simplesmente ser dado, memorizado. Ela é a construção através de um processo. Outros povos desenvolveram outros sistemas e permaneceram na ideografia ou na lografia. Por que a gente está falando disso? Para a gente entender que a nossa forma de escrita é a nossa forma de escrita. E que não existe, né, problema nenhum que outros povos escrevam de outras maneiras. Então, existem outras formas de registro escrito que são muito diferentes da nossa. E, no entanto, são escritas. No entanto, se prestam à comunicação também, certo? Então, vamos sair do nosso umbigo, né? O mundo não é o nosso umbigo, o mundo é mais amplo. Então, existem várias formas de registro escritos, várias formas de escrita e servem muito bem a esses povos, né? Eles não têm problemas neurológicos nenhum, porque não usam letra cursiva, por exemplo, né? Vocês sabem, mas chinês, japonês, coreano, indonésio não escreve com letra cursiva. Sabe por quê? Porque a escrita deles não presta para isso, né? E eles não têm nenhum déficit cognitivo, intelectual por conta disso. Fica a dica, né? A escrita é mais conservadora que a língua falada. Dois povos que têm a mesma origem, se perderem o contato um com o outro, em poucas gerações terão desenvolvido dialetos distintos. Se possuírem um sistema de escrita em comum, terão garantidas as bases da comunicação entre si, que é o que acontece conosco, né? Somos 250 milhões de falantes de língua portuguesa espalhados pelo globo, né? Portugal, Moçambique, Timor-Leste, Brasil. Claro que dentro do mesmo país nós temos várias formas diferentes de expressar essas línguas, não é mesmo? Eu falo um português que não é o português que é falado em Lisboa, que já é diferente do português que é falado em Moçambique e que vai ser muito diferente do português falado em Recife. Então, cada povo, né, às vezes aqui a gente atravessa a ponte e já é outro português, né? Eu falo um português na capital do Rio de Janeiro, que não é o português falado já para o interior do Rio de Janeiro, né? Você conversa quando você chega uma aluna na minha sala que vem de Três Rios, que vem, né? Você fala assim, de onde você vem, menina? Eu sou dali. Porque a gente já percebe a diferença, né? Da entonação, do sotaque, então da forma como se pronunciam as palavras. Então, a escrita, ela garante essa unidade. Se eu realmente fosse escrever como eu falo, eu iria com o tempo ter um dialeto próprio, né? E a gente não conseguiria, portanto, se comunicar com todos os falantes da língua portuguesa por escrito, mesmo com algumas diferenças, né? Em Portugal eles usam o C ainda, né? Projecto, actor, né? Essas coisas, né? Algumas palavras são grafadas de forma diferente, e nós temos palavras que na verdade são de origem africana e dos povos nativos, dos povos originais do Brasil. Então nós, né? Lá eles não vão ter essas palavras, porque não são palavras do português de Portugal, são palavras do português falado no Brasil, porque foi incorporando palavras que eram, né, do banto, palavras que eram do tupi-guarani, palavras que eram de matrizes daqui, linguísticas daqui. Então nós falamos um português também atravessado por essas palavras, mas nós conseguimos nos entender a partir de um texto,
porque nós escrevemos em língua portuguesa. Daí a importância, né, de se aprender a escrever em um português formal. Daí a importância da normatização da língua, né? Isso não significa que a gente tenha que ter preconceito linguístico contra as milhares de formas de fala, de expressão. Não existe falar certo e falar errado. Isso não existe, tá? Porque é tão errado o cara que fala problema, como eu falar tomate, porque não é tomate, né? Então, como o professor, doutor que fala questão, né? É uma forma de expressão mais, ou academia, tem gente que fala academia, né? Então, assim, é uma forma, né? Agora, é claro que quando você tem um determinado status social, mesmo que você pronuncie algumas palavras de uma forma diferente, essas palavras estão ligadas ao teu status social, não estão ligadas, né, ao status social de quem fala problema, Flamengo, não é isso? Então a gente vai também falar um pouquinho sobre isso. Escrita e poder. Existe uma relação, né, de poder nessa questão da escrita, e não é de agora, sempre houve, né? Não era qualquer um que era escriba, não era qualquer um que tinha o poder da escrita, tá? Desde os primórdios dos tempos, os sujeitos reconhecem o poder da palavra escrita, atribuindo muitas vezes uma aula mística, mágica ou maligna, né, a esse poder, né, o poder de lançar sortilégio, o poder. A gente acreditava tanto nesse poder da palavra, né, que a gente acreditava que você podia lançar feitiço, lançar maldições, né, que a gente podia maldizer, que a palavra maldita, né, ela pegava. Então a palavra sempre teve essa aura de poder para nós, seres humanos. Nós acreditamos no poder da palavra, né? E aí o poder da palavra escrita, o poder da palavra registrada, né? O contrato deixa de ser um contrato de vai, aperta aqui. Não, agora a gente tem um contrato por escrito. Você está não só apalavrado, como você está, né, escriturado aqui, o que a gente combinou. E aí não dá para pagar, não dá para mentir, não dá para fugir. É mais ou menos como o vídeo, né? Depois que tá gravado, gente, não adianta dizer, mas qual foi o contexto? Tá gravado, tá filmado, dá para ver, dá para ouvir, né? A gente está vendo a expressão da pessoa que está falando. Então, esse registro escrito, ele é muito mais concreto, né? Desde o início dos tempos, a escrita era restrita a uns poucos escolhidos, né? Não era todo mundo. Muitos reis não sabiam, eram analfabetos, não sabiam ler e escrever, né? Então, a escrita não era essa coisa assim, todo mundo tem que saber ler e escrever. Não. Às vezes, pessoas, inclusive com muito dinheiro, não sabiam ler e escrever, tá? A dominação e a conquista de um povo, cultura, passa necessariamente por rituais onde sua memória é apagada. Monumentos, documentos, livros são destruídos. Isso é importante para a gente pensar dessa necessidade que algumas pessoas têm de apagar o passado, de apagar determinados pensamentos, de queimar livros, né? De dizer, vamos banir esse pensador, vamos, né, acabar, exterminar. Quer dizer, existe aí uma tentativa de dominação, né, pela exclusão. Eu não te dou o direito de ler determinado autor, eu não te dou o direito de conhecer determinadas ideias, eu controlo o que você tem ou não direito de aprender, eu controlo o que você tem ou não direito de saber. Então a palavra escrita, ela tem esse poder, porque ela deixa registrado, né? Então por exemplo, nós temos muitos documentos, né? Muitas evidências sobre a Segunda Guerra Mundial, mas nós temos o diário de Anne Frank. Então, aquele registro em primeira mão, aquele registro pessoal, aquele registro humano que aquele ser humaninho escreve, ele tem um poder, ele tem uma força de narrativa que nos toca e nos comove. Por quê? Porque é o poder da escrita, é o poder do sujeito ordinário se dizendo. Sujeito ordinário é um conceito do Sertor, tá, gente? Não tô chamando ninguém de ordinário, não. Não é ordinário do tchan, não. É ordinário de ser um sujeito singular, né? Um sujeito único, tá certo? Então, assim,
esse sujeito, né, ele ganha esse poder, o poder de registrar, o poder do registro. E os poderosos sabem disso, por isso eles tentam tanto apagar e silenciar determinadas palavras, né? Por isso que poderes totalitários, governos totalitários e pessoas totalitárias, eles sempre falam de queimar livros, e como a gente já leu na história, a gente começa queimando livros e acaba queimando pessoas, né? Porque as ideias não podem ser apagadas, então a gente acaba queimando livros e de tabela queimam-se as pessoas também, tá certo? Então todo poder totalitário, todo poder fascista, todo poder ditador, ele tenta apagar a história, apagando monumentos, documentos e, claro, tudo que está registrado por escrito. Não é à toa que, infelizmente, muitos dos conhecimentos passados, né, foram perdidos porque nós queimamos as bibliotecas, né? Ao invés de nós nos apropriarmos daquele conhecimento do inimigo, ao invés de nós abraçarmos aquele conhecimento, não, nós fomos lá e queimamos a biblioteca, né? Talvez se a gente não tivesse perdido a biblioteca de Alexandria, a biblioteca de Babilônia, a biblioteca, se a gente não tivesse perdido esse patrimônio da humanidade, nós estaríamos muito mais à frente em muitas áreas do conhecimento, porque existem inventos e descobertas fantásticas que no passado já se tinha e já se sabia, mas que se perdeu por esse nosso terrível hábito, né, de fazer guerras e apagar a história, certo? A afirmação da identidade de uma nação, povo, cultura, passa pela forma como essa seleciona, controla e registra a sua própria história, né? A nossa identidade, ela é dada pela nossa história. Então, quando eu escrevo a minha história, guardem isso. Eu não estou falando disso só da humanidade. Pensa na criança. A gente lê lá no currículo, vamos trabalhar a identidade. Como é que trabalha a identidade mesmo? Tornando esse sujeito autor da sua própria história. Tornando esse sujeito capaz de registrar suas próprias memórias, impressões, sentimentos. É assim que eu produzo um autor, é assim que eu trabalho autoria e é assim que eu trabalho identidade. É assim que, na verdade, eu não dou voz ao outro, mas eu ensino ele a como ir construindo a sua própria voz, como ir descobrindo essa autoria dentro dele mesmo, tá? E isso a gente faz, gente, com criança, desde a educação infantil, quando a gente convida ela a essa expressão. Muito antes dela pegar um lápis e uma caneta, eu já convido esse sujeito a ocupar esse lugar de poder. Quem tem que dizer quem é você, quem é a sua história, né? Falar do lugar que você habita, não é o doutor, não é o outro lá na academia, é você. É você. Eu fui fazer mestrado e doutorado para ter o direito de falar desse lugar que eu falo, que é o lugar da professora. Porque era muita gente falando do lugar da professora. A professora tem que fazer isso, a professora tem que fazer aquilo, a professora tem que fazer aquilo outro. Sim, mas é você que está lá no meu lugar? É você que está na minha sala? Com 30 crianças? Então, para a gente entender esse lugar, a gente tem que entender que a gente tem que conquistar esse lugar de fala. Somos nós, as professoras que estamos em sala de aula, as professoras que estão alfabetizando, as professoras que estão enfrentando os desafios agora, é que precisam descobrir esse lugar da escrita como poder. Vocês precisam aprender a escrever sobre as suas experiências. Escrever sobre o que vocês passam e refletindo sobre isso. Sim, com a ajuda dos pensadores, porque ninguém pensa nem sozinho, não. A gente pensa com a ajuda dos teóricos, a gente pensa com a ajuda da ciência, né? Mas eu preciso me tornar esse autor para também trabalhar com o meu autor, com as minhas crianças e desenvolvendo essa autoria com eles. E aí nós vamos nos tornar realmente sujeitos desse lugar da escrita, os donos desse lugar da escrita. E é para isso que a gente aprende a escrever. A gente não aprende a ler e escrever só para ser um usuário
né, de Facebook e WhatsApp. A gente não aprende a ler e escrever só para fazer compra de mercado. A gente não aprende a ler e escrever para essas coisas. Existem funções que são muito mais complexas e que são muito mais importantes na conquista da escrita. E a gente não pode perder isso nunca, né? No nosso horizonte pedagógico. Para que eu ensino o meu aluno a ler e escrever? Então, essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Como é que você faz uso da escrita? Você é autor? Você se diz pela escrita? Né? O que a escrita te ensina hoje, você, professora? Então, o que você trabalha com o seu aluno para transformar ele, né, um leitor e um escritor dono de sua própria voz, de sua própria palavra? Fica a dica e vamos refletir sobre isso. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a história dos métodos, tá?